Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Eu estou na véspera de uma viagem e, portanto, estou com muito pouco tempo para organizar um vídeo muito elaborado para vocês. Para não deixar vocês completamente órfãos e sem vídeos por muito tempo, o que também prejudica o meu canal, né? Porque eu acabo ficando com pouca visualização no mês e todas aquelas coisas assim, poucas pessoas passam a ter acesso ao canal. Então, eu resolvi gravar um vídeo com dicas de leitura. Porém, eu não vou nem enganar vocês dizendo que vai ser um vídeo com grandes dicas de leitura. Ao contrário dos outros 2 vídeos de dica de leitura que eu tenho, que eu pegava um nicho do meu quarto e colocava lá todos os livros, então cada vídeo tinha, sei lá, 10, 15 livros. Vou pegar 3 livros, tá? Então eu nem vou colocar aqui que é o Dicas de Leitura 3, eu vou colocar que é o Dicas de Leitura 2,5 no título, porque eu não tenho coragem de enganar vocês, tá? E eu vou falar então sobre 3 livros que eu acho que seria interessante, que dá para vocês comprarem. Eu recebi outros livros também, que eu vou comentar depois que eu voltar da viagem, tá? Inclusive de um inscrito meu, tem um livro lá sobre vacinas, tá? Que eu ainda não tive tempo de ler, então eu vou recomendar para vocês depois que eu ler. O primeiro deles, tá? Vai ter link para compra aqui embaixo. É o Sapiens, certo? Uma breve história da humanidade. Um monte de gente me pediu para falar sobre Sapiens. Um monte de gente. Talvez tenha sido o livro cuja resenha tenha sido a mais pedida da história do meu canal. Como vocês podem ver, eu ainda não terminei de ler. Falta aqui esse pedaço aqui, eu tô no meio da última parte e ainda falta o epílogo, que tem 2 páginas. Então eu já vou terminar de ler em breve, tá? Do Yuval Noah Harari, que é um israelense, né, da Universidade de Jerusalém, acho, se não me engano. E ele é professor de História. E é muito interessante porque nisso, uma breve história da humanidade, ao invés dele ficar pontuando do tipo, o império mais antigo foi o Império Acádio e não sei o que lá. E aí depois, os romanos e blá blá blá. Ao invés dele ficar fazendo toda essa sequência que a gente tá careca de saber na escola, né? De, não, depois a Revolução Francesa, blá blá blá. Ele se limita a falar sobre as grandes mudanças que fizeram com que a humanidade chegasse onde ela chegou. Ele começa, né? O primeiro bloco dele é sobre a Revolução Cognitiva, que é o que os antropólogos chamam de significação ou simbolização, né, simbolismo, que é aquele momento em que o ser humano, né, a espécie humana, desenvolveu o poder de fazer simbolismos, né? Geralmente você consegue identificar isso no registro arqueológico quando aparecem sinais de arte e de coisas inúteis, entre aspas, como por exemplo um artefato pessoal, né, um enfeite, ou quando aparece alguma coisa religiosa, né, como sinais de rituais para enterrar alguém, né, rituais funerários, ou sinais de construções que careçam de uma explicação prática, né, então provavelmente tinham uma aplicação simbólica, né, e essa data é uma data disputada porque ela depende da ausência de evidência para você conseguir chutar um número. Então, até 10 anos atrás era 45 mil anos atrás, agora já estão chutando para 70 mil anos, e eu não me surpreenderia que fosse até 100 mil anos a data em que começou o simbolismo na espécie humana, né? A questão de você ter um pensamento simbólico, que é mais ou menos quando cai a ficha, né? A primeira consciência no sentido de tipo, opa, sei que eu sei, né? Quando o Homo sapiens passa a ser o sapiens sapiens, né? Aquele que sabe que sabe. Então, essa mudança, que é uma mudança que eu não lembro se eu já tinha comentado alguma coisa sobre isso aqui no meu canal, mas a gente falava sobre isso no curso de evolução que eu tinha com o Yuri, que é aquilo que, digamos, seria a grande sinapomorfia humana, né? Ele mostra como que de um simples animal na biosfera a gente se transforma numa das maiores populações de vertebrados do mundo e dominando quase todos os ambientes, certo? Então, aí depois ele fala da Revolução Agrícola, que é a segunda parte do livro, né? Em que ele diz que a Revolução Agrícola, na verdade, foi um grande engodo, né? Ao invés de melhorar a vida das pessoas, piorou a vida delas, mas que era uma coisa meio inevitável, não tinha muito como você impedir que acontecesse a Revolução Agrícola, mas, na verdade, os caçadores-coletores viviam muito melhor, do ponto de vista de tempo de trabalho, do ponto de vista de preocupações, de estresse, uma série de coisas, ainda que a opinião do Harari seja discutível, frente a uma série de interpretações possíveis que existem na academia científica. Depois, na parte 3, ele fala sobre a unificação da humanidade, que é quando a humanidade deixa de viver de forma tribal e passa a se juntar. E ele fala que, na verdade, as 3 coisas que unem os seres humanos é o dinheiro, que o dinheiro é válido mesmo que você discorde, né, da postura do reino ou do império que faz aquele dinheiro, a questão do próprio império mesmo, né, a formação desses impérios, né, ou seja, um grande reino, uma grande conquista, uma coisa assim que vai unificando tudo, né? Então ele dá o exemplo de Roma, né, que talvez tenha sido o mais importante império
do mundo ocidental. E o terceiro é a religião, né? Que a religião, quando ela passa a ser universalista, ela deixa de ser aquela religião tribal que nem existe aqui nas Américas, que nem existe na África, que nem o judaísmo mesmo, né? Era uma religião tribal e até hoje é uma religião muito restrita. Você passou a ter religiões universalistas, como o cristianismo, o islamismo e o budismo, que passaram a unificar grandes massas de pessoas que não se conhecem, que têm culturas diferentes, que falam línguas diferentes através da religião. Então é muito interessante. E agora na parte 4, que é a que eu tô lendo, que é a última parte, é a Revolução Científica, em que ele fala sobre a ciência e como que a Revolução Científica se entremeou junto com o capitalismo, né, junto com o imperialismo, e foi só através do imperialismo que a Revolução Científica pôde acontecer. E foi só através da Revolução Científica que o imperialismo pôde acontecer, né? E o capitalismo que movimentou tudo isso. Então você tem ali uma roda viva, né, de engrenagens que vão se complementando. A única coisa que eu achei meio falho nesse capítulo aqui, né, pelo menos que eu estou lendo até agora, é que ele fala sobre a descoberta da ignorância. Então ele diz que o grande pulo do gato, né, o grande salto que aconteceu entre os europeus há 500 anos atrás, que não aconteceu em outros povos do mundo, é que os europeus, em determinado momento, chegaram à conclusão de que eles não sabiam tudo. E essa curiosidade para saber o que eles não sabiam é que motivou os europeus a viajarem ao redor do mundo, a quererem chegar em outros lugares e a se preocuparem em entender aquele lugar que eles estavam colonizando, antes de simplesmente chegar, destruir tudo, dominar e etc. Que era o que, por exemplo, os impérios muçulmanos, ou hindus, ou chineses não faziam antes. Ainda que eu acho que é uma interpretação muito interessante, realmente você tem essa diferença, né? Ele dá até um exemplo muito interessante sobre a escrita cuneiforme, né? Você tinha lá o Império Persa, sei lá, acho que no século XIX, e você tinha uma escrita cuneiforme que foi usada por todos aqueles reinos da antiguidade lá, né, desde os acádios até os babilônios, sei lá o quê, por quase 3.000 anos, e depois as últimas pessoas que conseguiam ler esses escritos foram morrendo, e ninguém mais sabia como traduzir. E precisou ir um general, o enviado do Império Britânico, para lá, para a Pérsia, né, o atual Irã, para se interessar em traduzir aqueles escritos. E aqueles escritos estavam, sei lá, acho que numa parede, numa falésia, sei lá. Durante milênios as pessoas passaram por ali e cagaram para aquilo, não estavam preocupadas em ler. Precisou vir um europeu com aquele pensamento, né, de conhecimento, de descobrir o que eu não sei, para tentar traduzir aquilo, né? Então, realmente, você tem essa questão da curiosidade, que é uma diferença gritante que você tinha entre os europeus e outros povos, certo? Mas eu acho que ainda foi uma explicação muito simplista. Eu acho que poderia ter incluído outras coisas, tá? Obviamente que ele fala do capitalismo também, né? O capitalismo foi uma característica muito importante, que diferente dos outros povos, né, não era tão forte assim, né, quer dizer, tinha capitalismo também nos outros povos, mas não era uma coisa tão filosófica assim, né, uma coisa que estava embrenhada na ideologia, na mentalidade das pessoas. Enquanto na Europa o capitalismo se desenvolveu como teoria, como ideologia, como filosofia, e aí sim ele teria possibilitado essa expansão. E aí eu não sei como é que ele vai terminar o livro, tá, mas eu acredito que seja nessa mesma pegada, tá, falta para mim, acho que 3 capítulos, né, mais ou menos. Então, como eu não vou conseguir gravar esse vídeo depois, porque eu vou estar viajando, então eu queria deixar aqui recomendado para vocês, vale a pena ler. Muitas pessoas vieram falar que ele é um livro superestimado, que ele não é tudo isso, né, que ele gerou uma legião de fãs, mas eu acho interessante, porque é aquilo, as pessoas também exigem o quê de um livro, entende? Ah, ele foi superficial, ele foi não sei o quê, pô, olha o que o cara quis fazer, ele quis falar sobre a breve história da humanidade, uma história de, sei lá, no caso aqui, ele fala até de 100.000 anos atrás. Eu acho que ele também pecou um pouquinho, ele não falou da possibilidade dos neandertais também terem simbolização, né, significação. Mas enfim, acho que ele não quis entrar nesses meandros. Achei que faltou também explicar sobre alguns hominídeos, porque ele fala sobre outros hominídeos e tal. Mas, se você for ver, ele tem aqui, 45.000 anos de história que ele vai contando, ele vai sendo muito sincero na parte que a gente sabe, na parte que a gente não sabe. Então não teria como ele ser muito profundo, certo? E ainda assim é um livro desse tamanho, certo? Tudo bem que tem letra grande, tem espaçamento 1,5 e tal, mas ó, ainda assim tem 450 páginas. Não é um livro curto, vai. E hoje em dia as pessoas estão menos acostumadas a ler, mas de qualquer maneira eu acho que não é questão de superestimar o valor desse livro. Eu acho que o importante é que ele tentou colocar um tipo de pensamento na cabeça do público leigo. Se você for parar para pensar, o Charles Darwin fez a mesma coisa. O Charles Darwin ele já tinha publicado academicamente A Origem das Espécies, né, a parte da seleção natural. Ele quis fazer um livro meio que de divulgação para o público em geral sobre a seleção natural. Isso é uma coisa muito revolucionária,
Certo? Então eu acho interessante, porque ó, aqui tá falando best-seller internacional, tá na 30ª edição, eu comprei a 30ª edição aqui, ó. Eu acho muito legal que tenha virado um best-seller internacional, um livro que fala sobre esse tipo de temática, sobre esse tipo de assunto. Ele fala de uma maneira muito crua, por exemplo, né? Dá umas porradas secas aqui nesse livro aqui. A mim não, né? Ele não deu nenhuma porrada seca em mim. Mas eu acredito que muitas pessoas lendo esse livro vão tomar algumas porradas e não vão gostar, talvez, do que ele está dizendo, mas ele fala como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assim, sabe? Blá! E que se você não concorda, meio que, sei lá, o mundo é assim, o mundo não tá aqui para te agradar e azar o seu, sabe? Então eu achei interessante esse livro. Não acho que ele esteja tão supervalorizado assim, porque se você parar para pensar, uma temática desse nível ser colocada como best-seller internacional, dificilmente um livro com essa temática tenha virado um best-seller internacional, sei lá, nas últimas décadas. Eu acho muito impressionante. Então eu fico muito feliz que esse livro aqui esteja entre os mais vendidos recentemente. Acredito que muitas pessoas deveriam lê-lo, obviamente com uma visão crítica, mas deveriam lê-lo. Agora, óbvio, do ponto de vista de literatura, ele não é nada revolucionário, nada extraordinário. Mas ele merece sim o seu lugar de destaque, porque ele conseguiu traduzir uma coisa que antropólogos, arqueólogos, historiadores sabem há muito tempo. Ele conseguiu resumir isso daí de uma maneira muito interessante, obviamente colocando parte da sua perspectiva, né, da sua pesquisa aqui, né. Muitos historiadores, antropólogos, talvez discordem de algumas conclusões deles. Talvez depois eu consiga fazer uma resenha mais detalhada desse livro, mas eu acho que eu já fiz aqui um bom resumo. Como eu já tinha lido muito, principalmente sobre a parte da evolução humana, né, aí já não foi tanta novidade para mim. Agora, a parte histórica, eu achei bem interessante algumas histórias que ele coloca aqui que eu não sabia. Temos, então, outros livros aqui que eu queria recomendar. Esse aqui não é nenhuma novidade, muito pelo contrário. Esse livro aqui tem mais de 100 anos. A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Tá aqui, ó. A origem das espécies através da seleção natural. É muito importante a segunda parte desse título, porque essa é a grande novidade que o Charles Darwin vai apresentar. Tá aqui, ó, a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Então, esse é o título. Tá? No caso aqui, a tradução do Daniel Moreira Miranda e o prefácio e a revisão técnica com notas do Nélio Biso, que é um professor da educação aqui da USP, que é especialista exatamente no trabalho do Charles Darwin. Ainda vou tentar sentar com o Nélio para conversar e, obviamente, vou tentar gravar isso para vocês, tá? Então, gostei muito dessa edição nova da EdPro. Eles pegaram a primeira edição do Origem das Espécies. O Darwin editou até a 6ª em vida. Não sei quantas tiveram depois da morte do Darwin, mas isso daqui é a tradução da primeira edição do Origem das Espécies. Aqui dizem que é a mais legal, né? Ele não usou o termo evolução quase não é usado, né? Então é muito interessante. Na verdade, a palavra evolução é citada uma única vez nesse texto, né? Então é algo que vale muito a pena ser lido. E interessante é que a EdPro vai sortear um livro desse daqui para vocês, tá? Quem vai dar de presente é a editora, né? É a EdPro, não sou eu. Então eu vou colocar aqui embaixo o link para compra do livro, se vocês quiserem comprar, e o link para o formulário para que vocês possam preencher. É só o nome e o e-mail de vocês. Depois eu vou fazer o sorteio e aí o vencedor eu vou mandar um e-mail respondendo e vou mandar para a editora e a editora vai enviar uma cópia para você. Tá? Então eu achei que valia muito a pena isso daqui. Fico feliz pela EdPro ter me dado essa cópia. Achei muito legal e depois vou ver se eu falo com o Nélio pra gente gravar alguma coisa. Por último, esse é um dos livros que eu anunciei no meu Instagram há um tempo atrás. Muita gente acabou vendo, mas tem gente que não me segue no Instagram ainda. Não cometa este pecado, me siga lá no Instagram. Chama aqui, ó, O Brasil dos Dinossauros. Esse é um livraço grande aqui, ó. Bem grande, do Luiz Anelli, que é professor da USP, com o Rodolfo Nogueira, que é artista, tá? Isso é muito interessante, porque essa capa, na verdade, ela é transparente, ó, se você for ver. E aqui dentro, você soltando a capa, você tem um olho, tá? E do outro lado você tem o outro olho passando saurópodes do outro lado aqui. É muito legal, o Rodolfo Nogueira figura entre os melhores paleoartistas do mundo, a meu ver, e ele é aqui brasileiro, né? E eu acho muito interessante como que eles fizeram as divisões do livro. Eles falam de todos os períodos geológicos dos dinossauros, tá? Aqui tem um prefácio do Thomas, né, que é outro professor da USP que eu gosto muito. Aqui, ó, tem o índice com todas as sequências do que eles vão tratar. Aqui, ó, da poeira das estrelas aos dias atuais.
tudo que acontece, né, para você ter uma noção da linha do tempo, a árvore da vida, né, aquela figura que já ficou muito famosa e bem conhecida. E ele vai passando por todas as fases, ó. Então ele começa com os primeiros dinossauros. Por quê? Porque a ideia desse livro é apresentar o Brasil dos dinossauros, ou seja, os dinossauros brasileiros e a paleontologia brasileira, como ela tem feito. Principalmente no Rio Grande do Sul, você tem um desenvolvimento muito grande sobre a origem dos dinossauros, porque são aquelas rochas do Triássico. Então ele coloca aqui uma ficha catalográfica com os primeiros protodinossauros, certo? Principalmente aqueles do Brasil, certo? Ele vai dando essa prioridade para os bichos do Brasil. Não só dinossauros, né? Ele vai mostrando quais são os museus aqui no Brasil que trabalham com paleontologia e que tem exposições que vocês podem visitar. E aí ele fala de outros bichos que conviviam com os dinossauros na época, tá? E aí ele vai indo aqui, vai passando lá pela Formação Santa Maria, pelo Rio Grande do Sul, tal, não sei o quê. Aí depois ele vai chegando, né? O Jurássico a gente quase não tem formação aqui, mas a gente tem as pegadas. Então muito legal, o Rodolfo desenhou aqui um dinossauro com as pegadas lá de Araraquara, que também tem os museus em que você pode ver, tá? Então aqui ele coloca o endereço de todos os museus, vai chegando aqui depois no Cretáceo, vai falando sobre o Araripe depois, né? Todos os dinossauros que foram encontrados no Araripe, enfim, ele fala de todos os dinossauros brasileiros que a gente tenha conhecidos até o momento, tá? Vai passando por todos eles, todos com figuras do Rodolfo Nogueira, absurdamente bem desenhados. Ele trabalha com hiperrealismo, né? Então ele faz aquelas reconstruções artísticas com a ajuda de computação. Então elas ficam parecendo um filme mesmo, né? Parece um retrato. E até que ele termina falando sobre a extinção, e ele não se limita a falar sobre isso, ele também comenta aqui sobre outras formações que a gente pode encontrar aqui no Brasil também. Ele fala aqui do Parque Paleontológico de Itaboraí, que já é do Paleoceno, né? Depois da extinção dos grandes dinossauros e tal. Então é muito legal, eu achei esse livro genial, e esse livro está difícil de achar para vender. Ele mal foi feito e ele já está difícil de achar para vender. Eu tive que escrever para o Anelli para descobrir aonde que vende. E o lugar que ele me falou que ainda estava vendendo era na livraria Panapaná, que é uma livraria infantil, na verdade, mas ela tem apoiado o Anelli em toda essa trajetória dele de escrever livros. O Anelli tem mais de um livro sobre dinossauros do Brasil, e muitos deles são voltados para criança mesmo, mas esse daqui é voltado para o público infanto-juvenil. Eu acho que é um livro muito legal, se vocês gostam de dinossauro, vale a pena. Ele é caro, né? Não é um livro barato, tá aí mais de R$100, mas, pô, se você for levar em conta o tamanho do livro, a qualidade dele, a confiança técnica que ele foi escrito, porque ele é um livro que você pode confiar no que está escrito aqui do ponto de vista acadêmico. E ainda por cima, com essas ilustrações do Rodolfo, assim, tá de graça, certo? Pagar quase R$200 nesse livro aqui é de graça. Beleza, eu sei que tem gente que não tem esse dinheiro, mas não quer dizer que o livro não valha o que estão pedindo por ele. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, beleza? Você tem aqui 3 livros que eu acho que vale a pena. Vou colocar aqui embaixo o link para compra desses livros, se vocês quiserem comprar, e também o link para o sorteio do livro do Origem das Espécies, primeira edição, que foi agora relançada pela Edipro, para vocês poderem concorrer, beleza? Então é isso aí, vão ficar alguns dias aí sem vídeo porque eu vou estar na correria, mas eu espero não demorar muito para publicar, tá? E principalmente, se inscrevam no canal, porque eu tô tentando chegar numa meta de inscritos aí, que eu vou fazer uma coisa bem especial para vocês, tá? Então, se inscrevam no canal, apresentem o canal para pessoas que ainda não conhecem, que vocês acham que pode gostar do canal, que eu quero ver se eu consigo atingir logo essa meta que eu estipulei para mim mesmo, que quando chegar eu vou falar para vocês, beleza? Então é isso aí, um abraço e falou!